Olá, sejam todos bem-vindos à série Como Interpretar as Escrituras. E o tema de hoje, o tema de hoje será um tema muito interessante. A Bíblia como história. Verdade. Muitas pessoas não acreditam ou não têm confiança nos relatos históricos da Bíblia. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre este tema. A Bíblia como história. A Bíblia está repleta de histórias. Entre as mais memoráveis histórias estão a história da criação, a história de Abraão para sacrificar o seu filho no Monte Moriá. Abraão estava decidido em obedecer à ordem de Deus. A história do encontro de Deus com Moisés no deserto, na sarça ardente. A história do Êxodo e a travessia do Mar Vermelho, como o povo de Deus conseguiu atravessar o Mar Vermelho pisando em terra seca. A história também dos milagres realizados por Jesus em Cafarnaum. Você sabe que boa parte dos milagres realizados por Jesus foi realizado em Cafarnaum. A Bíblia é a palavra inspirada em todos os tempos e para todas as gerações. A Bíblia, ela é singular comparada aos livros sagrados, porque ela é constituída de história. O que eu estou querendo dizer é que a Bíblia não apresenta meramente os pensamentos filosóficos de um guru. Não. A Bíblia apresenta as ações de Deus na história. E à medida que estas ações vão acontecendo, nos levam para dois objetivos específicos de Deus. Primeiro, a promessa do Messias. E isso nós estudamos no tema anterior. E depois, a promessa da segunda volta de Jesus. Essa progressão é singular para a fé cristã, porque nós acreditamos no Messias, que Jesus veio a este mundo para pagar a pena do pecado, a morte, e ele nos resgatou da morte eterna. E, como cristãos, acreditamos também que Jesus um dia irá voltar para vir nos buscar. Um outro aspecto muito relevante da Bíblia como história é a história dos 4 evangelhos e do apóstolo Paulo, contada sobre a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos, E muitas pessoas viram Jesus, conversaram com Jesus, tocaram em Jesus, participaram de uma refeição com Jesus. A história confirma estes testemunhos oculares. A própria palavra de Deus faz menção, detalhes destes testemunhos oculares. Os discípulos que colocaram Jesus no sepulcro, quando retornaram, não encontraram Jesus sepultado. Claro, ele havia ressuscitado. Testemunho também faz menção de que Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, o viram ressuscitado. 2 discípulos retornando de Jerusalém e indo para Emaús, viram Jesus, conversaram com Jesus e só foram descobrir que Jesus era Jesus mesmo quando eles estavam tomando o lanche da noite. Os discípulos declararam: o Senhor ressuscitou. Lucas 24, verso 34. Em relação à ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo menciona o seguinte: se o testemunho da Escritura é rejeitado em relação à história da ressurreição, a nossa pregação e a nossa fé são vãs. Uma melhor tradução para essa expressão vãs seria inútil. De nada adiantaria a nossa fé em Deus se não acreditássemos que Jesus morreu e ele ressuscitou. O termo grego utilizado para este fato é ontos, que se refere a algo que realmente aconteceu. As melhores traduções para ontos seria realmente, certamente,
de fato. O fato histórico de que Jesus ressuscitou dos mortos e ainda vive é a garantia para todos os seres humanos. E aqueles que creem em Jesus e acabam passando pelo sono da morte, têm a promessa de que em Jesus um dia eles poderão voltar à vida ou a ressuscitarem. É por isso que a história da ressurreição é tão importante para a fé cristã. Que promessa maravilhosa! Embora seja nossa pior inimiga, a morte um dia deixará de existir. E quem permaneceu fiel a Jesus e morreu, a Bíblia diz que chegará a hora em que todos os que dormem no pó ressuscitarão e terão seus corpos glorificados. 1 Tessalonicenses disse que a ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que história fantástica nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Não só a história, mas a promessa de que aqueles que morreram um dia poderão ressuscitar em Cristo Jesus. Em Jesus, todos os justos um dia serão vivificados. Compartilhe, deixe o seu like e nós nos encontraremos aqui amanhã, se Deus quiser.